gente, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a nossa segunda aula de probabilidades coligativas. Hoje nós vamos ver o que é tonoscopia, o que é ebullioscopia. Mas antes, vamos ver o diagrama de fases. Eu não esqueci de falar na última aula sobre um diagrama onde mostra os três estados físicos da matéria: sólido, líquido e vapor. Ainda tem um gás aqui, nós vamos ver a diferença de vapor para gás. Tá? Então aqui nesse gráfico nós temos o seguinte, por exemplo, a passagem de sólido para líquido, ó, fusão de líquido para sólido, solidificação. Okay? Aqui, ó, de sólido direto para vapor, sublimação. De vapor para sólido, ressublimação. De líquido para vapor, ebulição. De vapor para líquido, condensação. Então nós temos o seguinte, o que é um vapor? É a substância na fase gasosa a uma temperatura igual ou inferior à temperatura crítica. Aqui é a temperatura crítica. O vapor pode ser condensado, por isso que eu falei vapor para líquido, condensação, ou seja, transformado em líquido, ou cristalizado, transformado em sólido, por aumento da pressão, mantida a temperatura constante. Certo? O que é um gás? Um gás é a substância na fase gasosa a uma temperatura superior à temperatura crítica. Então aqui, ó, tá vendo a temperatura crítica? Aqui eu tenho gás. Mantida constante a temperatura, o gás não pode ser condensado por aumento de pressão. Ok? Então esse é o diagrama de fases de uma substância qualquer. O que muda de substância para substância são as inclinações das curvas. Ok? Vamos lá. O que é tonoscopia? Tonoscopia ou tonometria é o estudo da diminuição da pressão máxima de vapor de um solvente provocada pela adição de um soluto não volátil. Então, por exemplo, eu tenho a água, que é um solvente. Quando eu jogo um soluto não volátil, ou seja, um soluto que não passa para o estado de vapor, esse soluto vai diminuir a pressão máxima de vapor do solvente. Então, a pressão de vapor da solução deve-se exclusivamente à quantidade de solvente na fase de vapor. Então, aqui você tem um gráfico de pressão versus temperatura. Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui a pressão de vapor do solvente puro, numa mesma temperatura, e a pressão de vapor do meu solvente quando nele eu adicionei o soluto, ou seja, soluto mais solvente me dá uma solução. Então ocorreu um abaixamento da pressão máxima de vapor, provocada pela adição do soluto não volátil. Nota-se que existe uma relação entre o abaixamento da pressão máxima de vapor e o número de mols de partículas de soluto presentes. Então olha só, se eu tiver 1 mol de partículas de soluto presentes, meu abaixamento deu 0,56. Se eu tiver 2 mols, deu 1,12. Se eu tiver 3 mols, deu 1,38. Ou seja, o aumento do número de partículas no soluto faz com que o meu abaixamento absoluto aumente. Ou seja, quanto mais partículas de soluto dissolvidas eu tiver no solvente, maior será o efeito tonoscópico. Aspectos quantitativos, né? Uma outra maneira de calcular o efeito tonoscópico é relacionando a molalidade. Molalidade é uma outra maneira de calcular a concentração de uma solução. Como é que você calcula molalidade? Molalidade é igual a N1 sobre M2. N1 é o número de mols. O M2 é a massa em gramas, em quilogramas, desculpa, do solvente. Então tem essa formulazinha aí, mas aqui não entra muito em aspectos quantitativos, só aspectos qualitativos, tá? Ebullioscopia. A ebullioscopia ou ebuliometria é o estudo da elevação da temperatura de ebulição do solvente em uma solução. Ou seja, quando você pega um solvente, igual a água, que ferve a 100 graus Celsius, e eu adiciono à água um soluto não volátil, esse soluto vai provocar um aumento na elevação da temperatura de ebulição do solvente, no caso a água. Por quê? Porque ele vai dificultar o rompimento das interações intermoleculares na molécula de água. Então você tem como calcular a variação dessa temperatura de ebulição, né?
que é a temperatura de ebulição do soluto mais o solvente, menos a temperatura de ebulição do meu solvente puro. Graficamente, nós temos isso aqui. Ó. Olha só, numa mesma pressão, eu tenho aqui ó, a curva do líquido puro e a curva aqui, essa pontilhada aqui, é da solução. Então, o que aconteceu? Numa mesma pressão, a temperatura de ebulição do líquido puro é T0. E a temperatura de ebulição com o soluto, mais solvente, que é a solução, é TE. Então, essa variação aqui, ó, essa variação aqui, é a variação da temperatura de ebulição. Então, você observa que houve uma elevação na temperatura de ebulição quando eu adicionei um soluto a um solvente. Um exemplo de ebuliscopia surge no preparo do café. Quando adicionamos açúcar na água que está prestes a entrar em ebulição, o que acontece? A água está prestes a entrar em ebulição. Quando eu jogo açúcar, esse açúcar, que não é volátil, ele vai dificultar o rompimento das interações intermoleculares da molécula de água, fazendo com que a temperatura de ebulição seja maior do que 100 graus Celsius, né? Retardando o ponto de ebulição da água. Ou seja, o líquido vai demorar um pouco mais a entrar em ebulição. Mesma coisa aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Molalidade, tem a maneira de calcular. Esse KE aqui é a constante ebulioscópica molar, né? Isso é dado nos exercícios aí. O valor, você vai calcular essa variação, calcula a molaridade. Ok? Tem a fórmula para calcular a constante ebulioscópica, mas geralmente esse valor de K aqui é dado. Então aí nós temos agora exercícios, né? Perguntando se o líquido B é mais volátil que o líquido A, temperatura de ebulição de B a uma dada pressão será maior que a de A. Temperatura, é só fazer isso aqui para saber. A temperatura de ebulição de B a uma dada pressão será maior que a de A. Você faz assim, ó, aqui você já vê que é verdade. Okay? Então você tem aí, ó, a 2 aqui é correta, né? O líquido B é mais volátil que o líquido A. Então você vai ver numa mesma, se você pegar aqui, ó, pressão de vapor de A é maior que a de B. Se a pressão de vapor de A é maior, porque mais vapores de A viram mais, o líquido A tem mais vapores que exercem maior pressão no equilíbrio, que é a pressão máxima de vapor. Então, na verdade, o líquido A é mais volátil que B, né? O recipiente contendo somente o líquido A em equilíbrio com seu vapor terá maior número de moléculas. Isso aqui também está correto. Então, a letra D, apenas a 2 e a 3. Pequenininha aí, para caber no slide aqui, tá, gente? A ebuliscopia é propriedade coligativa relacionada ao aumento da temperatura de ebulição de um líquido quando se acrescenta a ele um soluto não volátil. Considere 3 soluções. Então, você tem aqui ó, NaCl, sacarose e CaCl2. As soluções foram colocadas em ordem crescente temperatura de ebulição. Olha só, aqui você vai ter que fazer isso aqui, ó. O NaCl, por exemplo, ó, NaCl, ele se dissocia em Na mais Cl menos. Então 0,1 mol dele produz 0,1 de Na, 0,1 de Cl. Então, na verdade, ele provoca 0,2. Sacarose vira sacarose mesmo, então 0,1,0,1. Então, o NaCl tem um efeito ebulioscópico maior que o da sacarose. E o CaCl2 tem um efeito ebulioscópico maior que do NaCl, porque o CaCl2 ele se dissocia em Ca2 mais 2Cl menos. Então, o número de partículas do CaCl2 produzidas é maior. Vai dar 3 partículas, aqui vai dar 2 e sacarose dá 1. Então, o efeito, as soluções foram colocadas em ordem crescente de temperatura, quer dizer, do menor para o maior. Então, o menor efeito ebulioscópio é da sacarose. Depois é do NaCl e depois é do CaCl2. Desculpa, aqui, vamos lá. Aqui, tá vendo? Ó, B, A e C. Resposta letra B.
tá? Tem que fazer a dissociação para saber o que acontece. Aqui a ordem crescente dessas soluções é a mesma coisa, tá? Aqui vai produzir 5 partículas. Aqui produz 3. Aqui produz 3. E aqui produz 4. Tá? 4. Então, a 2 e a 3, o efeito, né, é igual. Então, aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, 5 partículas, 3 partículas, 3 partículas, 4 partículas. Tá aí o efeito. Ok, gente? Então, um abraço a todos e até a próxima aula.